Preste bastante atenção na leitura. A palavra do Senhor diz assim: naquele tempo enviou Merodete Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ele ouvira que Ezequias tinha estado doente. Ezequias lhes deu ouvidos e lhe mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, sua casa de armas, tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias. Ele disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de um país muito remoto vieram a Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? E disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há dos meus tesouros que eu lhe não lhe mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até os teus filhos que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. 19. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: não haverá, pois, em teus dias paz e verdade? Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, como fez a piscina, o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés seu filho reinou em seu lugar. Todos digam amém? Amém. Vamos fechar os olhos para a gente orar. Senhor, fala conosco nesta noite, através da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Venha, Senhor, abençoar, meu Pai, a cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas. Venha falar conosco, venha abençoar, Senhor, aqueles, ó Pai, que estão agora ouvindo pelo rádio, aqueles que estão assistindo. Que eu possa honrar e abençoar cada um dos Teus filhos, ó Pai. Que nada nos impeça de sermos ministrados por esta palavra, Senhor. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor essa noite? Glória a Deus. Amém, queridos? Quantos precisam ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Aqui, irmã, aumenta aqui, irmã, por favor, um pouquinho. Aumenta aqui um pouquinho, por favor. Glória a Deus. Estou tendo um pouquinho de dificuldade, irmãos, porque como nós trocamos o microfone, esse daqui, por isso que a gente não está ainda 100%, mas vai ficar bom, se Deus quiser. Glória a Deus. Bom, essa palavra aqui, agora está melhor, tá bom assim, obrigado. Essa palavra que eu li para vocês fala de um rei chamado Ezequias. Ezequias foi um rei bom, ele não foi um rei mau, ele foi um servo de Deus. Mas como já foi dito aqui hoje, na hora do louvor, eu quero confirmar esta palavra que já foi dita: todos nós erramos. Quem concorda, diga amém. Todos nós erramos. E às vezes nós erramos por empolgação, às vezes nós erramos por falta de discernimento, às vezes nós erramos por falta de maturidade. Eu acredito que você que já passou dos 30,
Você deve lembrar de algumas coisas que você fez na sua adolescência, quando você tinha lá seus 15 anos. Você deve achar que aquilo ali era uma loucura. Você que passou dos 40, você deve olhar e falar: olha, quando eu tinha 20 anos, né? Você que passou dos 90, que nem o Renato está ali atrás, deve lembrar de coisas que fez na vida passada, né? E se arrepender, né? Então nós aprendemos com os nossos erros, porque todos nós cometemos erros. Ezequias foi um rei em que ele teve momentos mais do que bons, ele teve momentos excelentes na presença de Deus, momentos de orar e ter a resposta de Deus sobre a tua oração. Certa ocasião, diz a Bíblia que nessa época aqui o império mais forte que existia já não era mais os egípcios e não era ainda da Babilônia, mas era o império da Síria. E certa vez esse império mais poderoso que existia naquela época se levantou contra Ezequias. E a Bíblia vai dizer que Ezequias ele entra num propósito de oração junto com um profeta da época chamado Isaías, e Deus deu livramento para eles. Seria mais ou menos nós falarmos dos Estados Unidos querer enfrentar um país pequeno, um exército pequeno, e esse país pequeno vencer. É mais ou menos isso. Então Ezequias teve essas experiências de orar, e Deus dá vitória para ele, Deus derrotar os seus inimigos, e Deus destruir os exércitos inimigos, e dá vitória a ele. Não somente isso, ocorreu uma outra ocasião, que Ezequias ficou muito doente, e a Bíblia vai falar que era uma doença mortal. Seria mais ou menos nós falarmos um câncer nos dias de hoje, uma doença muito grave. E diz a Bíblia que Ezequias cai na cama enfermo, e o profeta Isaías foi orar por ele. E na hora que o profeta ora por ele, imagine só, você passa por uma enfermidade, você me liga, fala: pastor, ora por mim, estou enfermo, estou aqui no hospital, estou aqui em casa, na cama. Eu falo: vou até você orar. Eu chego para orar por você, oro pela tua vida, e depois que eu acabo de orar, eu falo assim: olha, Deus manda te dizer que você vai morrer, que é para você arrumar a tua casa, porque você não vai descer dessa cama mais vivo. Quem entendeu, diga amém. Misericórdia, né? Misericórdia, queridos? Misericórdia, né? Já tem gente que não vai nem ligar mais para pedir oração. Pode ligar, meu irmão. E seja feita a vontade do Senhor, né? Diz a Bíblia que Ezequias, ele recebe a oração de Isaías, e Isaías fala para ele: você vai morrer. E a Bíblia vai dizer que ele vira para a parede, ele coloca a sua face na parede, e ele começa a orar a Deus. Ele começa a pedir para que Deus tenha misericórdia dele, ele começa a pedir para que Deus desse a ele uma nova oportunidade. Ele começa a orar dizendo: Deus me restaura, Deus me ajuda, me tira dessa, tenha misericórdia da minha vida, eu quero ter filho, eu quero construir mais coisas, eu quero fazer mais para ti. E ele estava orando, queridos, e Deus falou para Isaías: volta lá e diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele. E eu vou dar para ele mais 15 anos de vida, porque eu ouvi a oração dele. Quem entendeu, diga amém. Isaías volta, Ezequias ainda estava orando. Ele ainda estava orando, e o profeta chega para ele e fala assim: Deus manda te dizer que ele ouviu a tua oração e que ele está te acrescentando mais 15 anos de vida. Então Ezequias não morre, mas ele é curado e restaurado pelo Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso, queridos? Aleluia. Glória a Deus. Então ele vive essas coisas, ele tem experiências com Deus, orar e Deus curar, e Deus responder, e Deus derrotar inimigos. E você olha assim e você fala: bom, está tudo bem com ele. Mas aqui começa o problema. Aqui começa o problema, queridos, de Ezequias. Tem um outro livro da Bíblia, chamado 2 Crônicas.
que também fala de Ezequias. E lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, vamos ler, para a gente não ficar sem ter o contato com o texto. Olha o que diz 2 Crônicas 32. Está para frente de 2 Reis. Tem Reis, depois tem 1 e 2 Crônicas, vem na sequência. Olha o que diz o capítulo 32, e o versículo 25. Aqui eu quero começar a explicar para vocês sobre os erros que Ezequias cometeu. Olha o que diz aqui, ó. Vamos ler o versículo 24, que diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Aqui fala da resposta, né? Da sua oração. Olha o que diz o 25. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração... Qual é a palavra que tem na sua Bíblia? O seu coração o quê? Se exaltou. Isso, na minha também. O seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Interessante que a Bíblia vai falar, a primeira coisa que Ezequias fez, o primeiro erro que ele cometeu, foi deixar o coração se exaltar. Talvez, a Bíblia não diz, mas talvez, por ter esse relacionamento com Deus, talvez por saber que Deus é um Deus que responde quando nós oramos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Talvez por isso Ezequias começou a se sentir num nível diferente. O que é uma pessoa exaltada? O que é uma pessoa soberba? É aquela pessoa que ela tem a tendência a se achar superior às outras pessoas. Ela olha para outra pessoa e ela olha para outra pessoa como se estivesse olhando de cima para baixo. A pessoa que se exalta é aquela pessoa que ela acha que ela não precisa de ninguém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Foram esses erros que Ezequias, foram esses sentimentos que Ezequias deixou entrar no seu coração. E o grande problema da arrogância, da soberba, de se exaltar, é que às vezes nós achamos que nem de Deus nós precisamos. Você já ouviu falar de pessoas que quando tudo está bem, some da igreja, não ora mais, não busca mais? Por quê? Porque está tudo bem. Quem entendeu, diga amém. Amém. E há problema quando tudo está bem, queridos, porque às vezes, porque tudo está bem, a gente acha que não tem mais tempo de orar e de buscar. Então o que acontece? Ezequias deixou que o seu coração se exaltasse. O primeiro erro que Ezequias cometeu foi deixar com que a honra de Deus na sua vida fosse motivo para ele se esquecer de Deus. É mais ou menos Deus me abençoar com uma porta de emprego, Deus abençoar você que está orando para Deus prosperar uma área da tua vida, você que está orando para Deus abençoar a tua casa, e Deus te abençoar, e depois que Deus te abençoar, você dá as costas para Deus. Foi justamente esse erro que Ezequias cometeu, e é um erro que, como pastor, eu vejo várias pessoas cometendo. Quando são abençoadas, se esquecem de Deus. Quando são abençoadas, se afastam do Senhor. O texto vai dizer que Ezequias, ele não correspondeu às expectativas de Deus, porque Deus abençoou a vida dele, e Deus queria que através daquela bênção, Ezequias permanecesse na presença dele. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Mas quando Deus te honrar e te abençoar, que através da sua vida, que através dessa bênção, outras pessoas sejam abençoadas e edificadas em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor nessa noite. Aplaude o Senhor bem forte, queridos. Daí voltando lá, capítulo 20, né? 2 Reis.
foi curado, ele foi abençoado por Deus. Sabe o que aconteceu? O testemunho dele espalhou. Existiu uma outra nação que lá na frente, depois de 112 anos, para ser mais específico, seria inimiga de Israel, nação da Babilônia. Diz o texto que o rei da Babilônia enviou um presente para Ezequias. Ele soube que Ezequias tinha sido curado. Ele pega um presente e manda, ele pega um vaso e manda para ele de presente. E quando esse rei leva esse presente para Ezequias, Ezequias não teve discernimento. Fala para o seu irmão do lado assim, ó, nesta noite, diga assim, Deus vai te dar discernimento. Quem entendeu, diga amém. Por que nós precisamos de discernimento, queridos? Porque existem pessoas que se aproximam de nós, e não foi Deus que trouxe essas pessoas para o nosso lado. Existem pessoas que querem estar perto da gente, e elas não são de Deus para a nossa vida. E nós precisamos discernir quem é de Deus e quem não é de Deus para estar ao nosso lado. Com quem nós fazemos sociedade ou com quem nós não fazemos sociedade. Com quem nós fazemos aliança, com quem nós não devemos fazer aliança. Não são todas as propostas, não são todos os presentes que nós devemos aceitar. E entenda que eu não estou aqui dizendo de alguém te dar um presente, não é isso. Eu estou indo mais além disso. Eu estou indo mais além. Não são todas as pessoas que têm que ter acesso à nossa vida. Não são todas as pessoas. Quando esses homens chegaram lá, esses homens da Babilônia chegaram, trazendo um presente de Merodach e Baladã, que era filho de Baladã, rei da Babilônia. Quando eles chegaram com o presente, com a carta, sabe o que Ezequias fez? Ele se abriu. Ele aceitou aquele presente, ele aceitou aquela carta. Era mais ou menos ele fazendo uma aliança com o povo da Babilônia. E aquilo não era de Deus para ele. E às vezes nós começamos a caminhar e Deus começa a abençoar a nossa vida e pessoas começam a se aproximar de nós, porque a bênção de Deus atrai pessoas. Ninguém quer estar perto de pessoas fracassadas. As pessoas querem estar perto de pessoas que estão debaixo de bênção. Por isso que Deus está nos dando essa palavra, queridos. Porque Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai colocar a bênção dele sobre a tua vida de forma tão gloriosa que pessoas vão se aproximar de você. E não se preocupe, pois Deus te dará discernimento. Quantos podem aplaudir e exaltar ao Senhor essa noite? Glória a Deus. Eu oro, eu falo, Deus, me dá discernimento. E às vezes eu percebo que Deus traz pessoas e Deus também leva pessoas. Quem entendeu, diga amém. Então, se Deus levar alguém da tua vida, não fica chorando. Deixa Deus levar, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Quem entendeu, diga amém. Então, amém. Fala para o seu irmão, recebe essa palavra aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. O que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele não somente aceitou o presente, ele não somente pegou aquela carta, mas ele fez pior. A Bíblia vai dizer que ele pega esses dois homens e começa a mostrar a casa dele. Quem que vê minha casa? Você conhece pessoa assim? Quem que vê minha casa? Olha aqui, olha minha sala. Ó a televisão. Ó o meu quarto. Ó o meu banheiro. Ó o meu closet. Olha aqui o lavabo da minha casa. Olha aqui a despensa. Olha aqui a cozinha. Olha aqui a área gourmet, churrasqueira. Aqui a gente faz pizza. Aqui não sei o que. Começa a mostrar a casa inteira. E eu não estou exagerando. A Bíblia está dizendo. Quem entendeu? Diga amém. E não parou aí. Ele foi lá no cofre e falou assim: vou te mostrar o meu cofre. Olha os tesouros que eu tenho. Olha o dinheiro que eu tenho. É a mesma coisa se você conhecer uma pessoa hoje e falar para a pessoa: ó, vou te mostrar o extrato da minha conta. Olha aqui o extrato da minha conta.
A pessoa vai